Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João, estamos aqui para mais um vídeo para resenhar A Fúria do Punho de Ferro, primeiro Epic Collection que compro, publicação da editora Panini, que é muito acertada, de fato o que me contaram é verdade, é um formato muito bom de se ler, porque tem bastante páginas, mas como é capa cartão, o papel couché é bom também, mas é leve, então fica muito gostoso de você ter essa leitura. Enfim, hoje nesse vídeo eu não quero só comentar as histórias deste cadernado, mas também passar algumas curiosidades desse personagem, que é um dos meus favoritos da Marvel. E essas histórias que eu li são muito especiais para mim, já já eu conto por quê, tá? Então, quem é o Punho de Ferro? O Punho de Ferro foi um conceito criado pelo Bill Everett, sim, autor clássico da Era de Ouro dos quadrinhos, que se inspirou em um personagem que ele mesmo criou lá nos anos 40, que foi o Ant-Man The Amazing Man, que tinha uns poderes parecidos. No entanto, quando ele vai para Marvel, aí ele lembra dessa ideia e o Roy Thomas acata, e no meio dos anos 70, nos Estados Unidos, e no Ocidente como um todo, você tem uma tendência, uma moda, né, um hype, como chamam hoje em dia, de histórias de artes marciais, desse olhar para o Oriente como algo exótico, mais místico, histórias que envolvem toda essa questão, né, da luta das artes marciais, da mitologia chinesa, da mitologia japonesa. Aqui você tem mais uma influência de mitologia chinesa mesmo. E aí a Marvel cria dois personagens, um é o Shang-Chi e o outro é o Punho de Ferro, com base nisso tudo para surfar naquela onda, tá? Inclusive o Roy Thomas, ele se inspira em um filme chamado Cinco Dedos da Violência, que eu quero assistir esse filme, tá? Um filme de Hong Kong. E então, como é que é a origem desse personagem? Para mim é uma das melhores origens, tá? Dos quadrinhos da Marvel, uma origem pesada, mas muito poderosa. Você tem aqui a primeira edição escrita pelo Roy Thomas, como eu falei, mas também desenhada pelo Dick Giordano, ok? Dick Giordano e Jill Kane. E eles fazem essa história em que você acompanha esse personagem narrando, inclusive em segunda pessoa, que é algo que eu não sei se era uma marca do Roy Thomas ou se, enfim, era algo que existia nos anos 70, ou se é algo novo que ele traz aqui. Mas você tem essa marca do personagem dele narrar nas caixas de texto, né, em segunda pessoa. Personagem falando com ele mesmo, tá? Então, você é isso, você... Enfim, algo que para alguns pode irritar, para mim não. Achei uma marca estilística muito interessante e que aí os atores subsequentes eles acabam seguindo essa mesma estrutura, tá? E mais voltando para a origem do personagem, ele tá lá lutando por uma espécie de desafio. O Yuti, a suprema personalidade de Jade, vê tudo, julga ele, enquanto que ele devaneia sobre o que levou ele a estar onde ele está. Ele que é filho do Wendell Rand, um ricaço, um multibilionário de Nova York, que está na Cordilheira dos Andes, melhor, na Cordilheira do Himalaia, né? Os Andes é na América do Sul, né? Ele está na Cordilheira do Himalaia, junto com sua família e com seu melhor amigo e parceiro de negócios, o Harold Meacham, tá? Acontece que o Harold Meacham trai e mata o Wendell, deixando o Daniel e a sua mãe para morrerem naquelas frias montanhas asiáticas. Nisso, a história dele se segue e ele relembra ainda mais um momento traumático em que a sua mãe se sacrifica, se joga em meio a uma matilha de lobos que estava perseguindo eles para que o filho pudesse sobreviver. Ele então é resgatado pelos habitantes de Kunlun e vive os 10 anos seguintes, aprendendo as artes da cidade, aprendendo a cultura, aprendendo como se tornar de fato uma arma viva, justamente para realizar a sua vingança contra o homem que lhe tirou tudo. História poderosa, gosto bastante dessa origem. E aí em seguida, você tem inclusive o confronto
com o Shou-Lao, o dragão místico que detém o poder do Punho de Ferro. Então ele faz esse enfrentamento. Essa parte da história também é muito, muito legal. Ele consegue o poder do Punho de Ferro, toda essa energia, seu Chi. Então ele sai da cidade imortal de Kunlun, uma cidade em que os seus habitantes são seres imortais, mas que só está aberta para a Terra, só é criado um portal entre a Terra e essa cidade mística uma vez a cada 10 anos. Então, nesse dia em que os portais se abrem, ele sai de Kunlun, ele nega a imortalidade em prol da sua vingança. E aí ele vai para Nova York, enfrenta vários vilões, né, de praxe, para encontrar o Harold Meacham. Acontece que, por mais que ele passe por todas as provações e com muito ódio no seu coração, ele encontre o Harold Meacham, a sua vingança, não vou dizer como, mas não é o que ele imagina. E essa é uma baita história de origem, na minha opinião, tá? Em seguida você tem a Marvel Premiere, né? Essas histórias são reunidas primeiramente na Marvel Premiere de 15 a 25. E aí você tem tudo isso que eu narrei para vocês. E aí tem também um arco em que ele vai desvendar o mistério do que acontece no final desse primeiro arco, né? E aí ele encontra alguns novos personagens, encontra a Colleen Wing, que é uma mulher que também é extremamente habilidosa nas artes marciais, e o seu pai, que é um estudioso, que conhecia Kunlun e era um estudioso desse mundo místico asiático. E a filha, a Colleen Wing, ela desaparece, ela é levada por uma seita, e aí ele tem que ir atrás da Colleen. Inclusive esse arco chamado A Busca por Colleen Wing já foi publicado aqui no Brasil com esse mesmo nome, lá na coleção da Salvage, né? De capa preta, quem lembra. E esse é legal, tá? Por mais que você tenha, na minha opinião, uma oscilação nos desenhos, alguns desenhos são bons, outros nem tanto, né? Alguns desenhistas, inclusive, só ficam por umas duas edições, mas os roteiros são sempre muito bons, tá? Na verdade, nesse da Marvel Premiere, alguns diálogos são meio maçantes, tá? E aí você percebe como certas... essa edição, por exemplo, dele contra um ninja, é meio mais ou menos, tanto pelo roteiro quanto pela narrativa gráfica. Mas, em seguida, você tem quem? Você tem Chris Claremont assumindo os roteiros, sim, ele mesmo, muito conhecido, muito amado aqui no Brasil, né? As histórias dele. Inclusive, em seguida, entra o seu maior parceiro, o John Byrne. Então, quando o John Byrne entra na revista, você tem essa dupla criativa, que é uma dupla criativa excelente, e aí a qualidade da história como um todo aumenta bastante. E claro, a origem, esse primeiro arco eu acho muito bom, mas depois que entra essa dupla criativa no finalzinho da Marvel Premiere, aí sim é que fica filé e aí fica muito divertido esse encadernado, tá? E aí, com sucesso, o personagem ganha a própria revista e aí segue-se essa trama em Iron Fist, né? Iron Fist. E aí eu gosto bastante como essa dupla vai abordar o próprio psicológico desse artista, desse super-herói. Inclusive, será que ele é um super-herói? Ele tem essa roupa espalhafatosa que, na verdade, é um roupão tradicional lá em Kunlun. Então, ele vê para todo esse contexto dos Estados Unidos, que ele vai encontrar vários super-heróis, como o Punho de Ferro. Em certo momento ele encontra os X-Men. Em certo momento ele encontra outros personagens conhecidos, enfrenta eles por vezes.
Mas eu gosto muito como o Chris Claremont, ele vai abordar certos temas. Você tinha nos anos 70 essa emancipação de histórias com uma participação feminina da Colleen Wing, que eu citei, uma personagem muito boa, muito forte. E aí tem a Misty Knight. A Misty Knight é criada nessa revista também. Ela que também, outra personagem que eu gosto muito, vai se tornar eventualmente um interesse romântico do personagem, mas ela não é criada para isso, entende? Ela é uma personagem que inclusive tem momentos em que ela passa por missões próprias, enfim, por tramas próprias, e é muito interessante de acompanhar. Outra coisa que é interessante também, o Daniel, ele passou toda a sua adolescência, todos os últimos 10 anos em busca dessa vingança, que ele viu que era uma vingança vazia. Então, como é que ele vai ressignificar a sua vida agora? Isso é algo abordado também. Essa própria identificação com os Estados Unidos, nesse sentido de o mundo mortal, né? Ele, como eu disse, ele abriu mão da imortalidade para entrar nesse mundo mortal, um mundo que é muito diferente do que ele deixou quando era criança, e agora ele tem que aprender a conviver. Então, certas questões são abordadas aqui também. Tem um momento em que ele vai até para Londres, e aí tem uma trama com um ex-homem-bomba, e aí você tem também essa temática do terrorismo aqui. Então, temas que são, claro, é uma história de super-heróis, então o principal aqui vai ser a porrada, vai ser o massa velho, né? Mas, ainda assim, Chris Claremont, ele é demais. Ele consegue pôr tudo isso nessas histórias, ele consegue aprofundar a mitologia de Kunlun, os anos em que o Daniel esteve treinando lá em Kunlun, e isso é muito, muito bom, essas partes também. Mas nem tudo são flores, e por mais que eu estivesse gostando muito disso daqui, e creio que a maioria das pessoas na época também, a revista aparentemente não rendeu, e na edição 15 de Iron Fist, a revista é cancelada. Cancelada em meio ao momento da trama em que você tinha o Davos, o Serpente de Aço, que é a antítese do Punho de Ferro. Então todo super-herói tem que ter o seu super vilão, tem que ter aquele cara que é a sua antítese, e esse cara é o Davos, é o Serpente de Aço, que busca o poder do Punho de Ferro, se torna e se mostra um adversário tão habilidoso, ou talvez até mesmo mais habilidoso que o Punho de Ferro. E aí ele tem que enfrentar isso, tá? Inclusive, sobre essa questão do poder do Punho de Ferro, né? É interessante porque isso é mais... No começo isso é meio vago, é como se fosse um soco super poderoso, como se fosse, sei lá, um Kamehameha, sei lá, aquele do Street Fighter, sabe? Sabe que tem aquele personagem que eu nunca joguei muito, mas ele tem um soco super poderoso, vocês sabem o que eu tô falando. E no começo meio que é isso. Com o tempo, o Chris Claremont, principalmente, ele vai desenvolver essa ideia como uma canalização de energia potencial, a energia do guerreiro, um negócio assim, o Chi, né, que chamam, que muita gente conhece também. E aí você tem alguns outros poderes e habilidades que você conhece que o Punho de Ferro detém. Ainda assim, o Claremont ele é muito habilidoso ao não deixar que esse especial do Punho de Ferro ele se torne um elemento cansativo nas histórias. Certas vezes, o Punho de Ferro ele vai resolver situações até mesmo sem lutar, ou mesmo se houver luta, e na maioria das vezes tem, as próprias habilidades dele dão conta do recado, então ele não precisa usar esse super trunfo, por assim dizer. Ou então, talvez, algumas vezes, ele é inibido de usar esse poder por cansaço, por algum outro motivo, e fica ainda mais interessante quando tem essa trama do Davos, que o Davos rouba o poder do nosso herói. E aí essa trama, como eu falei, é interrompida no meio, e aí você tem o cancelamento da revista, mas a dupla volta em Marvel Team Up. Então, a solução que a Marvel teve, a solução que a Marvel encontrou
para não deixar que essa história simplesmente ficasse pelo caminho, foi de... nossa, olha esse uniforme aqui do Wolverine. Era naquela época que ainda estava começando a segunda Gênese, né? O Wolverine tinha esse uniforme bem esquisitão. Aí a solução que a Marvel teve foi de colocar nesse Marvel Team Up, que basicamente era o Homem-Aranha com outros super-heróis. E aí, enfim, para gerar uma renda melhor, né? E olha como... E salvar essa revista não, mas esse personagem, né? Dá pelo menos uma conclusão a esse arco. E olha como eram bonitos os desenhos do John Byrne, né? Esse Marvel Team Up eu ainda acho que ele tá um pouco aquém. Mas tem momentos aqui principalmente na revista principal, em que existe uma construção narrativa, gráfica, de cenas de luta, que são muito boas. A forma como ele usa o espaço, a forma como ele usa splash pages de maneira magistral, o virar das páginas para criar surpresa, para criar emoção, até mesmo as pausas entre os quadros, ou quadros que servem como pausas, né? E cenas de ação, cenas de pose, de lutas ou de treinamento. John Byrne é demais, cara. É um dos desenhistas não só com a arte esteticamente que mais me agrada, mas também com uma habilidade técnica muito boa mesmo. E aí, nessas duas edições de Marvel Team Up, você tem a conclusão disso. Não vou dizer como que se conclui, mas a história não termina por aí. Você tem essa conclusão geral, mas, infelizmente, certas pontas soltas ficaram no ar, né? Certas relações com o Lei Kung, o Trovejante, que eu citei, o Yuji, sobre alguns personagens da adolescência do Punho de Ferro que são citados, mas uma espécie de raça que existe nas periferias, ou melhor, fora da cidade de Kunlun. Você tem tudo isso, uma espécie meio que alienígena, assim. E aí tudo isso não é resolvido aqui. Vai ser resolvido em outras edições, tá? E aí eu peço para Panini, né? Eu não sei se é um personagem que, enfim, teria essas vendas suficientes para sair mais coisas do personagem. Tanto que esse Marvel Epic Collection, que sai em 2023, foi a primeira publicação do personagem. Ele até apareceu na revista mensal dos Vingadores, mas do personagem foi a primeira nessa década de 20 que a gente vive. Em 23 foi a primeira vez que ele teve esse título publicado aqui no Brasil. Então, não sei se isso renderia, mas tá. Existe uma revista chamada Deadly Hands of Kung Fu, que é uma revista que saiu ao mesmo tempo que todas essas revistas aqui, todas essas edições que compilam nesse encadernado, entre 74 e 77, mas que trazem histórias que não necessariamente, ou melhor, que não estão ligadas à trama maior que é construída aqui nesse encadernado. Então, não tenha medo, é uma história fechada, sim, você pode comprar sem medo, mas que traz mais aventuras do personagem e algumas coisas são citadas aqui, tá? Então eu gostaria de ver isso. Tem a Epic Collection do Luke Cage, que eu acho que a Panini vai trazer eventualmente, mas a que eu tenho mais dúvida é a Epic Collection dos Heróis de Aluguel, no momento em que o Luke Cage e o Punho de Ferro se juntam e formam esse título próprio, né? E aí, inclusive, tem 3 Epic Collections com essa dupla. E aí, assim, não é spoiler porque o vídeo não é sobre isso, né? Só mais umas curiosidades. Mas o Punho de Ferro, ele morre ao final dessa revista, né? Ao final disso tudo, só para ser ressuscitado na série do Namor por John Byrne. Então você tem anos 70, você tem isso, né? Punho de Ferro desse encadernado Luke Cage. Aí final dos anos 70, início dos anos 80, você tem a revista Luke Cage Punho de Ferro, o Herói de Aluguel. E aí, ao final, em 86,
ele morre, se encerra meio que por aí. 5 anos depois, ele retorna na revista Namor por John Byrne, que foi compilada recentemente num ônibus. Eu não estava planejando pegar esse ônibus, mas quem sabe, né? Já que eu sou um verme que compra tudo do Punho de Ferro, né? Então, quem sabe. Após isso, ele tem algumas minisséries dos anos 90 e 2000, e aí você tem o grande momento, para mim, da cronologia do Punho de Ferro, que é a série Imortal Punho de Ferro, que foi analisada, que foi comentada, todos os volumes aqui nesse canalzinho, já há alguns anos. Talvez aqueles vídeos nem sejam tão bons, eu era mais jovem, eu não era tão bonito, meu cabelo era mais curto, mas sendo assim, Imortal Punho de Ferro é muito bom. Aí depois ele passa na revista dos Novos Vingadores, ele participa dos Novos Vingadores, dessa formação. Tem também uma minissérie chamada Arma Viva. Depois ele tem mais duas minisséries ali em 2019, 20. E aí, finalmente, você tem, em 2021, um momento em que o Punho de Ferro ele se aposenta. Eu não sei se ele se aposenta ou se ele morre em definitivo, eu ainda não li essa história. Justamente para passar o manto do Punho de Ferro a um novo personagem que tem reações mistas. Certas pessoas preferem o antigo, mas outras também elogiam essa nova fase do personagem. Eu quero muito ler isso, cara. Eu quero muito que a Panini traga isso encadernado. Mas enfim, o que a princípio eu acho que deveria ser trazido é essa epic do Luke Cage e dos Heróis de Aluguel, se possível da série Dead Hands of Kung Fu também, tá? Só para finalizar, algo que eu não comentei no vídeo, mas é na revista do Punho de Ferro que você tem a primeira aparição aqui, ó, do Dentes de Sabre. Então, mais uma curiosidade bacana, tá? No mais é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu com certeza gostei muito de ter feito o vídeo, gostei muito de ter lido toda essa série, de ter lido tudo isso. Foi uma experiência que eu gostei demais, gente. Demais mesmo. Gosto muito desse personagem e desde criança eu me interesso por ele. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.